Agora a gente vai passar para o Cláudio Leal, do BNDES. Muito obrigado. Posso falar dali? Bom dia a todos. É um prazer participar do 4º seminário da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. E é um prazer para o BNDES sediar o evento. O banco vai trazer... Eu nem vou chamar de experiência, porque, na verdade, nós estamos implementando ainda a política. O banco, embora esteja fazendo 60 anos em 2012, está chegando bastante atrasado na prática de monitoramento e avaliação dessas ações. Isso começou como uma unidade autônoma no âmbito da área de planejamento. Essa unidade hoje está estabelecida no organograma do banco e ganha, a partir desse ano, uma dimensão corporativa que nos permite afirmar que é um caminho sem volta. A orientação da diretoria do banco para que a gente siga adiante em metodologias de monitoramento e avaliação tem muito a ver com o fato de o banco ter escolhido... nos últimos 2 anos, o banco tem sinalizado anos temáticos. Em 2010 foi o ano dos valores, o banco tem 2.600 funcionários, houve uma renovação muito acelerada do quadro de pessoal, havia uma necessidade de transmissão de conhecimento e transmissão de valores, então a diretoria do banco promoveu em 2010 o ano dos valores, em 2011 foi o ano da gestão, o banco se inscreveu no PQGF, aprendeu muito com a experiência do Inmetro também. Em 2012, havia razões para que a gente escolhesse um outro tema, que tinha a ver com a Rio+20. A gente havia pensado no ano da sustentabilidade, mas o presidente Luciano Coutinho foi muito sagaz, foi muito hábil ao sugerir que escolher um ano, evidentemente que o tema da sustentabilidade também é um tema importantíssimo, mas ele tinha receio, nas palavras dele mesmo, de que a gente não fosse capaz de fazer entregas à altura da escolha de um tema como a sustentabilidade, sobretudo no ano que o Rio de Janeiro sediaria o evento da Rio+20, e isso foi entendido internamente como um desafio para a gente avançar ainda mais também na agenda socioambiental. Daí ele ter sugerido que em 2012 fosse o 2º ano da gestão que recebeu o nome de Mais Gestão. Então, a gente avança na ideia de seguir fazendo autoavaliação nos termos do PQGF, porque esse ano não vai haver a edição do PQGF, então, nós estamos fazendo um processo de avaliação autoavaliação assistida, e como uma outra perna da gestão, no sentido mais amplo, a ideia de monitoramento e avaliação. Eu vou passar rapidamente umas transparências a respeito do banco, só para dar uma ideia bastante superficial da forma de atuação do banco. Como todos sabem, o banco atua nos diversos setores da economia, financiando indústria, infraestrutura, serviços, aquisição de máquinas e equipamentos, aquisição isoladas ali no centro por meio de produtos como Finame, cartão BNDES, também por instrumentos de renda variável, subscreve valores imobiliários, participa do capital de empresas, subscreve debêntures. Então, de fato, um banco que tem um escopo de atuação muito amplo, atendendo como beneficiários pessoas jurídicas, pessoas físicas em segmentos específicos, exemplos, produtores rurais, por meio de programas de aquisição de implementos agrícolas, tratores e colheitadeiras, e a administração pública, depois de muito tempo sem ser legalmente autorizado a operar com o setor público, e também pelo fato do setor público ter dificuldades em contrair financiamentos por conta da lei de responsabilidade fiscal, o BNDES voltou a operar fortemente com o setor público, e isso associado a um programa bastante interessante e muito útil para uma rede de monitoramento e avaliação, que é o Programa de Modernização da Administração Tributária, o PMAT, e o seu equivalente PMAI, que tem por objetivo capacitar entes da federação para a modernização da gestão pública, e, mais recentemente, os investimentos em equipamentos urbanos, infraestrutura, associados ou não aos eventos que vêm pela frente, que são Copa do Mundo e Olimpíadas.
O BNDES opera diretamente e também indiretamente por meio da rede de agentes financeiros. Praticamente todos os agentes, todos os bancos comerciais são repassadores do banco, numa proporção que, grosso modo, dá para dizer que é meio a meio. Metade da carteira de crédito do banco hoje tem origem em operações indiretas, via repasse, e metade operações diretas. Esse é o histórico de crescimento recente dos desembolsos do banco. Percebam que 2010 foi um ano que o BNDES teve o desembolso recorde de 168 bilhões de reais. Isso credenciou o banco como sendo provavelmente o maior banco de desenvolvimento do mundo em termos de desembolso, disputando com o Banco da China. 2010 foi um ano atípico, teve uma operação de capitalização da Petrobras que distorceu um pouco esse número. O ano de 2012 deve produzir um número intermediário entre o de 2011 e o de 2010. A decomposição desse desembolso por número de operações mostra que a quantidade de operações, cerca de 900 mil, destina-se a micro e pequenas empresas e, claramente, só é possível atingir esse público por meio da rede credenciada de agentes financeiros. O BNDES não possui filiais, existem escritórios de representação que não fazem operações de crédito. Todas as operações são realizadas nesse prédio, com essas 2.600 pessoas que eu falei. Então, para atingir esse público espalhado pelo Brasil inteiro, só é possível por meio de repasse via agentes financeiros. Os desembolsos, quando olhados pelo valor, demonstram, claro, uma participação maior das grandes empresas. Essa participação do BNDES no eixo da esquerda, a participação dos desembolsos do banco, dos investimentos apoiados pelo banco no total de investimentos da economia, medidos pela formação bruta de capital fixo, e a esquerda, e no eixo da direita, o resultado da ação do banco na criação ou manutenção de empregos. Essa metodologia foi desenvolvida já há bastante tempo pelo banco, por meio de uma matriz de insumo-produtos, uma matriz intersetorial, que procura calcular o efeito do desembolso do banco na criação ou manutenção de empregos formais, isso medido pela RAIS. Um desempenho recente do banco também traz nessa transparência praticamente aqui é quase um sumário de uma avaliação já, porque, na verdade, se vocês identificarem na linha vermelha a evolução do crédito total na economia, que hoje se aproxima de 50% do PIB, e a participação histórica do BNDES nesse mesmo crédito, é possível verificar que em 2009 reverteu-se uma tendência declinante, que já vinha desde 2004, da participação do banco no total do crédito, para uma atuação anticíclica, que não foi exclusiva do BNDES, essencialmente foi uma ação que os bancos públicos tiveram que desempenhar naquele período devido à abrupta e total retração, aversão de risco do sistema financeiro mundial, inclusive, não foi só no Brasil, naqueles meses que se seguiram a setembro de 2008. Isso fez a participação do banco se elevar a cerca de 20%, e de lá para cá vem se notando uma queda suave, mas tendencial da participação do banco no total de crédito. Essa transparência traz uma mensagem muito importante para uma instituição que está comemorando seus 60 anos a respeito de qual é o seu papel num cenário à frente, onde já se vislumbra muito rapidamente um cenário de convergência de taxa de juros. As transparências anteriores mostraram claramente uma instituição que tem escala de atuação muito grande e escopo de atuação também muito diversificado. A pergunta que se faz no âmbito do planejamento estratégico do banco é a seguinte: o Brasil passando a ser um país normal, entre aspas, com taxas de juros compatíveis com níveis internacionais, com a expansão do mercado de crédito privado, e combinado isso com desafios de infraestrutura, desafios de investimento pela frente, e um terceiro elemento, que é a dificuldade do BNDES equacionar suas fontes de financiamento, uma vez que esse crescimento do desembolso só foi possível, como todos sabem, acompanhem para o jornal,
em função de empréstimos do Tesouro ao banco, fica a pergunta a respeito de um nicho de atuação de um banco de desenvolvimento num cenário de convergência de taxas. E devo dizer que o banco encara esse desafio com toda a tranquilidade. O BNDES tem se empenhado no fomento ao mercado privado de longo prazo, não vê nisso uma concorrência, pelo contrário. Os desafios nesses últimos 60 anos demonstraram que o banco soube se reinventar em diversos períodos. O mesmo banco que financiou a infraestrutura nos anos 50 e 60 e na segunda metade dos anos 90 estava fazendo a privatização. E 5 anos depois reorientou a sua estratégia numa outra direção, o que demonstra assim, a resiliência, a flexibilidade de uma instituição do Estado nesse período. A despeito disso, fazer a avaliação da ação do banco, formalmente, com base em metodologias consagradas, é algo novo para a instituição. Como eu havia falado, essa iniciativa estava restrita a um conjunto de colegas reunidos em torno da Superintendência da Área de Planejamento. Esse conjunto está reunido hoje numa gerência, debaixo de um departamento que trata de informação e conhecimento na instituição, e teve por desafio, está tendo por desafio, conduzir a implantação dessa metodologia, dessa prática no banco, em meio, por exemplo, a resistências como as que foram mencionadas no painel de abertura por praticamente todos os painelistas. E não são resistências hostis, vamos falar assim claramente. Aqui a resistência tem um pouco a ver com o modelo organizacional, no qual a tomada de decisão e isso faz parte de um valor da casa, né? Ela é totalmente colegiada, o grupo de análise é quase uma pessoa jurídica aqui no BNDES, né? Existe essa figura chamada grupo de análise, que congrega técnicos de diversa formação para analisar um determinado projeto, e esse grupo carrega o projeto, não apenas até a aprovação pela diretoria e a respectiva liberação, mas também faz o monitoramento, o acompanhamento desses projetos no que se refere ao cumprimento, vamos chamar assim, um cumprimento físico-financeiro e o cumprimento formal das condições contratuais. E o professor Paz de Barros lembrou bem, o monitoramento ele tem essas características de um bem privado. Embora haja bastante homogeneidade na maneira como os relatórios de acompanhamento são produzidos na instituição, há particularidades em cada área a respeito de como se dá essa atividade. Já a avaliação feita, ou que devendo ser feita, uma avaliação de efetividade sobre aquela intervenção do banco num período posterior à implantação do projeto, essa de fato não é feita, e aí veio a pergunta também abordada no painel de abertura. Essa atividade deveria ser feita pelas pessoas que realizaram, que conhecem o projeto desde o seu início, ou por uma unidade autônoma, e a resposta no BNDES foi a primeira opção, quer dizer, nós optamos por difundir as técnicas de avaliação sob a supervisão dessa unidade a que eu me referi, por todas as áreas operacionais do banco. Esse não é o único modelo, existem instituições que têm as unidades autônomas, e se pudéssemos simplificar os prós e contras de cada uma das opções, eu resumiria da seguinte maneira: há vantagens em envolver os colegas que fizeram o projeto na avaliação posterior da efetividade dessa intervenção, pelo conhecimento e pela difusão que essa metodologia tem com o banco. A desvantagem, se quiséssemos ser formais, a ponto de termos que consultar, inclusive, a CGU para isso, se estamos observando segregação de funções e se não há conflito de interesses na área que faz a operação, também lá na frente fazer a avaliação. O modelo oposto, que seria fazer isso por meio de unidades autônomas, independentes das áreas que realizaram a operação, é aquela objeção já referida no painel de abertura, da percepção pelas áreas operacionais de que isso seria uma espécie de auditoria
quando, evidentemente, não se trata disso. Já não fosse essa dificuldade organizacional, há desafios técnicos, também dado o escopo de atuação do banco, como eu mencionei na apresentação. Então, essa escolha teve a ver com a prioridade de se difundir um aprendizado organizacional, contar com a flexibilidade que o banco dispõe para se adequar às especificidades de cada área, lembrando que o banco não apenas cria linhas e programas, essa é a maneira de se comunicar com a sociedade, por meio de criação de programas. O BNDES tem mais de 80 programas, mas ele também cria áreas novas, então, embora com menos frequência, felizmente. Mas há áreas como a área de meio ambiente, que é uma área recente, a área internacional do banco, com desafios imensos de expansão da instituição para o mercado internacional. O banco acaba de abrir uma subsidiária em Londres e ainda está elaborando assim, o que seria o quadro lógico dessa unidade para termos clareza com relação às suas prioridades. E, por fim, a terceira diretriz emanada da diretoria é produzir informação de efetividade do banco para o público interno. O vice-presidente João Carlos mencionou isso, a demanda por transparência em sociedades democráticas. A própria CGU vem cobrando do BNDES já há algum tempo o desenvolvimento de sistemas de monitoramento e avaliação. A recente lei de transparência da administração pública já trouxe perguntas relativas a esse tema para a área de planejamento. Enfim, não houvesse razões internas para a gente fazer isso, já haveria as externas. A estrutura de governança, mencionei, vai envolver as áreas operacionais. Então, tem uma formalização de equipe dedicada ao tema nesse departamento. Um GT que envolve todas as áreas operacionais com interlocutores mais familiarizados com temas, encarregados de difundir isso nas respectivas áreas, e um grupo de suporte dos superintendentes para conferir o patrocínio e a harmonização dessas iniciativas por todas as áreas. O cronograma de implantação da metodologia de monitoramento e avaliação foi separado, a organização dos trabalhos, menos o cronograma, em 3 componentes. A primeira componente refere-se a uma pesquisa em avaliação. Eu vou, nas próximas transparências, detalhar a que se refere essa componente. O MA de projetos e programas lançados pelo banco e o MA corporativo, que é a dimensão mais difícil, que pretende alinhar o desempenho do banco às políticas públicas. Vou detalhar isso nas transparências a seguir. A componente de pesquisa e avaliação consiste na elaboração de pesquisas avaliativas por meio de contratação externa ou realização interna. Aqui nós fizemos uma consulta às áreas operacionais para selecionar ou programas ou operações típicas, representativas de uma grande intervenção, e para que seja possível fazer essa avaliação por meio de, nessas 2 primeiras que a gente está selecionando, por meio de uma consultoria externa após um processo licitatório. Aqui nós estamos falando não é o caso, tá? Mas vamos simplesmente dar um exemplo. Poderia fazer uma avaliação lá na frente, que ainda está em liberação, do projeto de Belo Monte, o projeto das usinas Santo Antônio e Giral, no Madeira, que deslocaram até o momento, no pico das obras, 40 mil pessoas para Porto Velho. Isso aí dá quase 20% da população da cidade. O banco tem todo o interesse em promover o entorno desses grandes projetos, em enraizar ações de desenvolvimento local, de inclusão produtiva, associados a grandes intervenções. São candidatos naturais, projetos desse tipo, a uma avaliação extensa, como são essas da componente pesquisa e avaliação. Inclusive, por isso, elas vão ser menos numerosas, há um processo de licitação. E, como está mostrado aí, nós vamos começar com 2 imediatamente. A componente de monitoramento e avaliação de projetos e programas,
já foi inspirada na gestão do Fundo Amazônia, que está a cargo do BNDES, por exigência dos governos que até o momento aportaram recursos no fundo, né? Mas a nossa ideia aqui é que todo o programa do banco, e como eu mencionei, hoje existem mais de 80 programas, todo o programa do banco criado deva ter um quadro lógico que indique o que se pretende com aquele programa. E na renovação desse programa, seja feita uma avaliação ainda a ser calibrada, né, nos seus contornos, sobre o atingimento daquilo que se pretendeu, né? Então, isso é mais fácil de fazer em programas, vamos chamar assim, de programas homogêneos, né? Vou dar um exemplo aqui, o programa Moder Frota. O programa Moder Frota é um programa voltado para a aquisição de tratores e colheitadeiras. Então, é muito fácil identificar o problema. É muito fácil identificar se está havendo aumento na mecanização do campo com esse programa e se esse aumento na mecanização está produzindo ganhos de produtividade, a PTF, etc. Na agricultura, já há estudos sobre isso, inclusive, que demonstram isso. Assim, é só para ilustrar a natureza da atividade de monitoramento e avaliação no âmbito de projetos e programas, com o objetivo claro de ajudar o BNDES a formatar melhor os seus programas. Esses 80 e tantos programas a que eu me referi, se fosse possível fazer um planilhão que comparasse condições financeiras desse programa, de prazo, nível de participação, taxa de juros, é possível que a gente verificasse que há similaridade ou pequenas diferenças residuais entre um programa e outro. O que ensejaria a pergunta, aí faz sentido você criar um programa se é igual ao outro? E a pergunta é que o programa não se mede apenas pelas suas condições financeiras. Quer dizer, então, há públicos específicos para os quais uma determinada linha ou programa são pensados que justificam a sua criação como assim, um recorte a ser analisado posteriormente. E a terceira dimensão é a que nós entendemos ser a mais relevante e, no fundo, a mais difícil, porque vai procurar identificar indicadores que mensurem o alinhamento do BNDES com as políticas públicas. O tamanho do banco, medido por desembolso, pode sugerir uma instituição que tenha vontade própria, né? Quer dizer, na verdade, o BNDES é um instrumento do Estado a serviço de políticas públicas, mas cria diversos programas por estudo da realidade, por elaboração própria. Esses são a minoria. Na verdade, a maior parte da ação do banco é fruto de decisões políticas do governo, e aqui estão listadas algumas que são as do presente: o Plano Brasil Maior, o próprio PAC, o Plano Brasil Sem Miséria, o Plano de Amazônia Sustentável, o Plano de Ciência e Tecnologia. São todos eles programas ou planos que têm os seus objetivos e cuja execução vai muito além do BNDES. O BNDES é uma parte executora importante de diversos desses programas, mas não é a única. Então, aqui o desafio é medir, de fato, qual é a contribuição do banco para o atingimento dos objetivos previstos em cada um desses programas. Em diversos casos, é simplesmente saber se estamos indo na mesma direção. Ou seja, se o objetivo, por exemplo, um dos objetivos específicos do Plano Brasil Maior é num determinado setor industrial, garantir ao BNDES liderança em market share mundial, quais ações do banco de apoio a esse setor, ou as empresas desse setor, estão contribuindo para a gente atingir esse objetivo. O que não é exatamente a mesma coisa de dizer que foi por causa do apoio do BNDES que isso aconteceu. Então, aqui tem um desafio metodológico. Essa construção, como está dito aqui, está em fase de elaboração. São diversos os programas, às vezes é preciso alinhar as diretrizes de cada um para que a gente possa... Mas esse, efetivamente, vai ser, na minha avaliação, o grande diferencial qualitativo da atuação do banco como resposta aos seus
ao governo, à União Federal, que é o seu acionista controlador, e também à sociedade para medir, de fato, a ação do banco, a efetividade da ação do banco. Os próximos desafios em cada uma dessas componentes, no caso da pesquisa e avaliação, temos que agilizar as contratações. Infelizmente, a gente não está dispensado de seguir a lei de licitação, vamos ter que contratar uma consultoria que toma tempo. Na componente de MA de projetos e programas, o desafio é, de fato, disseminar, e, para isso, a estratégia de envolver as áreas operacionais na disseminação e, na verdade, na própria concepção da metodologia. E a terceira dimensão, foi a última que eu me referi, tem um imenso desafio de a gente selecionar os indicadores corretos para que a gente possa efetivamente medir a nossa contribuição ao desempenho dessas políticas. Eu acho que com isso ficou claro que o banco tem mais a aprender do que simplesmente mostrar essa experiência. Nós estamos dando os primeiros passos e espero que esse seminário traga muitos ensinamentos para o banco. Eu estava falando com um colega do BNB, o professor Paes e Barros também mencionou a necessidade de a gente ter benchmarks e o compartilhamento dessas experiências. Ainda é preciso a gente buscar esse compartilhamento no âmbito das instituições financeiras, especificamente das instituições financeiras de fomento. Acho que é possível pensar numa iniciativa no âmbito da BDR, que é a associação que reúne bancos de desenvolvimento e agências de fomento regionais, sem contar com a colaboração do Banco Mundial e do BID, que tem vasta experiência também nesses temas. Muito obrigado.